pessoal, sejam bem-vindos. Vocês estão começando a entrar agora. Vamos começar aqui o nosso bate-papo desse mês. Primeiro, agradecer a presença de todo mundo. A gente está aqui para mais uma live do Opportunity. A ideia, como todo mês a gente faz, é discutir um pouco as nossas principais posições, nossa visão de cenário e aonde a gente ganhou e aonde a gente acertou e perdeu aí no último mês. A gente está com o Marcos Molica, gestor do nosso time macro, para falar um pouco do cenário e das estratégias do Opportunity Total, do Opportunity Market e do Opportunity Catu Previdência, e o Luiz Constantino, gestor do nosso time de equity, para falar um pouco dos fundos Opportunity Selection e Opportunity Long Bias. Então, aqui, como sempre, eu passo a palavra para o Marcos. O Marcos vai fazer aqui uma apresentação um pouco mais detalhada do cenário macro que a gente está atravessando e depois fala um pouco das estratégias dos multimercados. Marcos, a palavra está com você. Obrigado. Vamos tocar. Bom, boa tarde, obrigado pela presença de todos. Eu vou comentar aqui o nosso cenário e as estratégias do fundo do mês passado e o que a gente está vendo um pouco para frente. Bom, o mês de maio foi um mês bastante positivo para o fundo, subimos 3,45 no mês. Isso foi foram resultados positivos em várias estratégias, com destaque para as estratégias de bolsa e juros. A gente vinha seguindo, a gente vem acompanhando a nossa estratégia aí, a gente aumentou bastante as posições de Estados Unidos ao longo dessa crise e aproveitou bem essa volta aí das bolsas americanas das últimas semanas. A parte de juros também era uma posição estratégica nossa, uma posição core. A gente acreditava que o choque era bastante deflacionário e que o Banco Central ia seguir cortando os juros. Esse cenário, em larga medida, se materializou aí recentemente. Estamos agora, nesse momento, o que a gente está olhando? A gente está no momento aí de reabertura dos principais economias do mundo, Europa, Estados Unidos. Nesses lugares houve um controle aí da disseminação da doença que se mostrou bastante efetivo. A gente observou uma queda bastante significativa do número de mortes, do número de novos casos e também uma redução significativa do estresse sobre o sistema de saúde. Então, isso está possibilitando que a gente parta para o próximo passo, que é uma reabertura gradual das economias. Isso está acontecendo tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. Aqui no Brasil, a situação da doença ainda preocupa. A gente provavelmente está atingindo um platô, mas ainda não entrou na fase descendente da curva. Em São Paulo, a coisa um pouco mais controlada, vem ajudando bastante um aumento expressivo da capacidade instalada aí do sistema de saúde, com aumento do número de UTIs, de respiradores. Isso está dando uma folga aí no sistema de saúde. E também um lockdown aí não tão efetivo quanto na Europa e nos Estados Unidos, mas possibilitando uma estabilização aí do número de mortes. Agora, o número continua em níveis bastante elevados, preocupantes. Em outros estados, a coisa está menos controlada, principalmente na região norte e nordeste. Eu acho que ainda inspira bastante cuidado. Mas a gente acha que nos estados aqui do sul, a gente vai poder caminhar aí por uma reabertura. Em termos de estratégia, eu acho que foi importante para a gente aí alguma estabilização do cenário político. O governo, depois de bater muita cabeça aí na articulação e ser bastante pressionado aí tanto pela opinião pública quanto pela classe política, partiu por um arranjo que eu diria mais tradicional aqui no Brasil, né, que relembra aí o nosso presidencialismo de coalizão. Partiu para uma aliança com o Centrão, está num processo aí de distribuição de cargo, de acordo um pouco mais convicto dessa vez, aparentemente,
muito movido pela necessidade. Eu acho que se viu muito pressionado e a única saída foi tentar ampliar a base política. Eu acho que isso é um arranjo, digamos, um equilíbrio, mas um equilíbrio instável. Eu acho que a pressão sobre os cofres públicos vai continuar elevada aí nos próximos meses, mas eu acho que dá uma estabilidade e aumenta um pouco a governabilidade aí no curto prazo. Isso já foi notado aí em algumas medidas provisórias que estavam sendo aprovadas e acho que o principal destaque aí foi a questão aí do ajuda para os estados, em que você conseguiu passar a versão defendida pelo Ministério da Fazenda. Com isso, eu acho que estabilizou a crise política, o ministro Paulo Guedes, eu acho que ganha espaço de novo, se mantém no governo. O tiroteio vai continuar, mas eu acho que a gente consegue uma estabilidade aí de curto prazo. Esses dois componentes, o externo e o doméstico, o externo, a gente caminhar para uma abertura gradual, e o doméstico, esse equilíbrio aí, embora estável, mas um equilíbrio, motivou a gente a ampliar um pouco as posições aí em Brasil do final do mês passado para esse mês. A gente aumentou as posições em Bolsa, Brasil, e montou uma posição vendida em dólar que está sendo muito bem sucedida até o momento. A gente achava que as tensões iam aliviar e a gente conseguiria um alívio aí nos ativos brasileiros. Eu acho que a gente está nesse caminho. Acho que o dólar pode ir mais um pouco aí. Eu acho que está com um momento bastante forte, mas eu acho que está aí no estágio final desse movimento de apreciação. Acho que já o grosso da posição, o grosso do movimento já está olhando para ir reduzindo na margem nossas posições vendidas. Em relação aos juros, nós acreditamos que o Banco Central vai fazer mais um corte de 75 basis points na reunião da semana que vem e vai sinalizar que esse provavelmente seria o encerramento do ciclo. Obviamente, num cenário tão volátil como esse que a gente está vivendo, o Banco Central não é nem prudente fechar a porta. Acho que ele vai deixar a possibilidade aberta, mas eu acho que a barra vai subir bastante para continuidade de um ciclo de cortes. Então, eu acho que muito provavelmente a gente vai ver aí um último corte de 75 e a manutenção dessa taxa por um longo período. Esse é o nosso cenário. Tendo em vista isso, a gente acha que na parte de juros, juros curtos, nominal, a gente não está vendo tanto prêmio mais na curva, a gente zerou essas posições aí nos últimos dias. Em juros, a nossa posição agora está concentrada nas NTNBs, na parte intermediária da curva, que eu acho que vai ser, ainda tem bastante prêmio. Eu acho que com essa melhora do cenário ainda pode ter aí um movimento de fechamento de taxa aí nas próximas semanas. Estados Unidos, a gente diminuiu as posições na margem, vem diminuindo as posições. Acho que já houve um movimento bastante expressivo das bolsas. O Nasdaq, onde a gente tinha uma parte significativa das posições, fez new high no histórico. Então, a gente acha que era prudente aí colocar uma parte aí dos nossos ganhos no bolso. Mas a gente acha que com a quantidade de estímulo que tem na mesa e com a consolidação desse cenário de abertura, sem nenhum susto aí, eu acho que as bolsas podem continuar uma trajetória de alta lá fora. Embora menos acentuada do que a gente viu nas últimas semanas. O risco, obviamente, é exatamente esse, de a gente ter uma segunda onda lá fora. Esse é o risco mais importante no momento. Esse momento de abertura pode produzir aí uma retomada da taxa de disseminação da doença. Então, isso é o que a gente está monitorando com mais cuidado no momento. Eu acho que se isso acontecer, eu acho que pode ser um tiro aí muito duro para o mercado. Eu acho que o mercado pode sentir bastante. Então, esse é o principal risco que a gente está vendo no momento. Eu acho que é isso. Eu passo a palavra agora para o Luiz Constantino para falar das nossas estratégias de bolsa.
Luiz, a palavra está com você. Só lembrando a todos que vocês podem mandar perguntas para nós durante aqui a conferência, que a gente vai endereçá-las no final. Então, boa tarde a todos. Então, mês de maio, né, foi de fato um mês de recuperação muito forte para os ativos de risco. A bolsa subiu 8,57, o Selection acompanhou a bolsa, né, subiu 8,40 e o Long Bias subiu 4,50. Também conseguimos recuperar uma boa parte. Em destaque positivo que a gente teve na carteira foi o setor de e-commerce, né, puxado especialmente por Via Varejo. Na parte financeira teve o investimento em BTG e a parte de distribuição de combustíveis. Esses foram os principais destaques da carteira e Vale também contribuiu. Destaque negativo foi principalmente a posição dos bancos incumbentes, que teve uma performance ruim no mês. Olhando em termos direcional, né, a gente foi ao longo do mês aumentando a nossa exposição direcional. Uma parte importante, né, quando a gente vinha fazendo a discussão, era o risco dessa retomada, né? E aí lá fora, os primeiros sinais que foram dados ali no início do mês de maio, estava tendo uma recuperação tranquila, né, no sentido que sem um aumento da disseminação da doença, dado todos os estímulos colocados na economia, né, seja do lado monetário como fiscal, mercados envolvidos começaram a ter performance muito forte, o Brasil tinha ficado muito descolado, né? Então a gente não só foi aumentando o risco dos fundos, como foi trocando uma parte de exposição que a gente tinha em S&P e Nasdaq para o Brasil. O ponto que foi relevante aqui no Brasil também, que a gente estava numa direção ruim, né, tanto do ponto de vista político, né, com muitos ruídos. Eu acho que esse tom diminuiu um pouco, mas acho que a parte principal foi começar a ver uma inflexão da contaminação da doença, né? Quando a gente olha os dados agregados, a gente ainda está ainda com um número de casos muito alto, número de mortes muito alto, mas casos tem um problema de testes, né, que na margem o Brasil parece estar fazendo um pouco mais, testando um pouco mais. Um dado que para a gente é importante é olhar o número de novas hospitalizações, né? E quando a gente tem acompanhado esses dados, tanto para Rio como São Paulo, a gente já fez pico há algumas semanas. Então, isso deu algum conforto para que a gente estava parando de piorar, né? A gente sabe que, em relação às outras economias que estão retomando, né, o número de casos roda entre 10% a 20% do número do pico. Então, o Brasil, por mais que a gente ache que tenha passado, já tenha feito essa inflexão, ainda está no número de casos muito alto, mas isso deu a tranquilidade, ainda mais quando a gente comparava o valuation relativo de Brasil com lá fora, para ir voltando, aumentando o fundo e fazendo essa troca, né? Então, hoje, basicamente, a gente só carrega o direcional em Brasil, esse 70% que eu falei, e agora a incerteza dado o rally que teve, dado todo o movimento já de precificação, se o retorno está compensando os riscos ou não. A gente acha que o risco, como o Molica já traçou, seria de fato ter um surto mais forte, né, uma segunda onda que tivesse que repensar essa retomada, ou seja, ou que ainda ficasse esse sentimento de medo na sociedade de retomar a atividade de forma mais forte. Então vai ser muito importante acompanhar esses sinais, que a gente acha que provavelmente um sinal importante vai ser essas próximas 2 semanas, né, ou pelo menos nesse curto prazo, porque está tendo a retomada mais forte em diversos lugares, inclusive no Brasil, em alguns estados. Os primeiros países que retomaram bem ou mal lá fora eram países que a contaminação já estava muito mais baixa, né? Então, já tem alguns estados dos Estados Unidos retomando, teve todas essas manifestações, né, que aconteceram nas últimas semanas. Então, vai ser importante se a gente vai ter um surto mais forte agora ou não. Eu acho que se nas próximas 2, 3 semanas a gente não tiver um surto mais forte, eu acho que é um sinal que parece que a retomada vai ser mais tranquila, né? E isso daria um conforto muito grande, não só de não ter uma parada mais forte, como também de você, ao longo do tempo, a população se acostumando que a contaminação está baixa e você volta a uma rotina mais parecida com o passado, né? Existia um medo que até você ter a vacina, que talvez a atividade ficasse muito fraca.
E a gente tem visto em alguns lugares a economia, a atividade retomando um pouco mais forte, mas a gente está ainda num processo muito incipiente. Então, se tiver a volta e não tiver uma contaminação maior e os casos continuarem caindo, acho que vai dando mais tranquilidade para a atividade voltar ao normal. Eu acho que para a Bolsa isso seria muito importante, porque como a gente falou, está tendo muito estímulo, né? Então, assim, você ficar com pouco risco hoje no portfólio, num horizonte mais longo, se as coisas, se não surgir riscos novos, de fato é muito custoso. Então, a gente acha que teria tudo para a Bolsa aqui voltar a fazer, voltar a ter uma performance muito positiva e fechar, inclusive, esse desconto que teve ao longo do ano. É claro que teve um choque de renda, tem alguns efeitos que continuam por um tempo, mas acho que o principal é saber como que vão ser os costumes até a gente ter a vacina. Se de fato a queda de vendas começar a ficar muito pequena, eu acho que tem tudo para as ações performarem bem ainda. Então, esse é o trade-off hoje no momento, né? E o que a gente fez, então, para proteger nessas próximas 2 semanas, o fundo foi fazer uma put de S&P curta, então com prazo curto, um pouquinho fora do dinheiro. A gente não acha, com o desconto que os ativos teve, o desconto que os ativos tiveram, não vai ser por preço que a gente acha que vai ser o ajuste aqui na Bolsa no Brasil. A gente acha ou vai vir um fato novo que vai fazer a Bolsa corrigir, ou a gente vai continuar provavelmente com os ativos ainda subindo, né? A gente ainda tem prêmio nas ações no Brasil. Acho que até o posicionamento dos fundos como um todo, dado o movimento de queda forte, a indústria como um todo não recuperou as perdas. Então, acho que quando tem uma volta dessa, existe muito medo também da pessoa ficar para trás. Então, a gente acha que a correção vai vir se acontecer algum evento de risco mais forte, né? E não vai ser simplesmente por preço. A gente acha que se não tiver nenhum evento do lado da epidemia ou algum outro risco político ou geopolítico, a gente acha que faz sentido que a Bolsa aqui continue performando bem. Então, o nosso posicionamento é esse, manter o direcional comprado em Bolsa no Brasil e fazer essa put no S&P para defender. Acaba que a avó é mais barata e a gente acha que até o sinal de risco desse lado da segunda onda, a gente acha que é mais fácil aparecer lá fora e não ser algo específico de Brasil, né? Então, a gente acha que a gente estaria protegendo o portfólio, inclusive aqui, caso a gente tenha um problema lá fora. A visão é essa. A carteira continua concentrada no setor de bancos, tanto a parte dos incumbentes como em BTG, na parte de energia elétrica, na parte de consumo. Esses são os 3 principais setores do fundo. A gente tem uma posição ainda relevante em distribuição de combustíveis, saúde e e-commerce. Do meu lado é isso, eu abro para perguntas. Obrigado. Obrigado, Luiz. A gente recebeu aqui algumas perguntas, acho que até algumas já vocês acabaram endereçando, mas acho que de repente vale a pena reforçar. Então, nessa linha de protestos que a gente tem visto, não só agora nos Estados Unidos, mas o epicentro foi lá e se espalhou, acho que pelo mundo inteiro, o quanto que isso preocupa do ponto de vista de recuperação dos mercados. E eu já acrescentaria aí junto desse risco pandemia uma outra pergunta aqui do ponto de vista de risco político, se houver uma piora no curto prazo, se isso pode ser determinante aí para as posições que a gente tem carregado. Acho que, Molica, de repente você pode começar endereçando essa e acho que o Luiz também pode dar um pouco da visão dele. Molica, só falta tirar do mudo, por favor. Desculpa. Em relação aos protestos, eu acho que aqui no Brasil os protestos acho que não tem muito impacto, acho que estão muito localizados em grupos mais extremos do espectro político, tanto a favor quanto contra o governo. Eu acho que não pegou uma massa significativa de pessoas, acho que não é um evento que pode mudar aí a direção dos mercados. Acho que sempre é um risco que a gente monitora, mas eu acho que aqui está um pouco mais contido. Lá fora, eu acho que, dado o evento em Minneapolis, né, a agressão, os protestos que
que foram disparados depois da morte de um cidadão aí pela polícia. Eu acho que foi bastante generalizado, foi grande, espalhou por todos os estados americanos, nas principais metrópoles, até teve reverberação na Europa. Eu acho que politicamente foi ruim para o Trump. Acho que a reação dele a esses protestos, acho que não pegou muito bem. Pode ter um impacto na eleição. Acho que, por enquanto, o efeito nos mercados é limitado. A minha maior preocupação com esses protestos, na verdade, é o impacto que ele vai ter na disseminação da doença. Ele aconteceu num momento de reabertura e deu para ver pelas imagens de todos os protestos aí espalhados pelos Estados Unidos que houveram aglomerações de pessoas bastante significativas. Acho que isso é um risco de a gente ver algum spike na taxa de disseminação da doença. E eu acho que isso pode sim, através desse canal, que é o principal risco que a gente falou, através desse canal aí, contaminar aí esse clima positivo dos mercados. Eu acho que do ponto de vista político aqui, como a gente falou, no Brasil a coisa um pouco estabilizada aí no curto prazo. Eu acho que não acredito que a gente evolua para um cenário de impeachment, acho que isso aí gradualmente vai morrer. O governo não se ajuda, né? Eu acho que vira e mexe tem um headline produzido por eles mesmo, bastante negativo. Haja visto esse final de semana aí, quando eles ameaçaram parar de publicar os dados da doença. Então, self-inflicted pain. Então, estamos sempre sujeitos a isso e vai trazer volatilidade nos mercados, mas aparentemente a gente conseguiu um equilíbrio aí de curto prazo. Vamos ver como é que evolui esse cenário. Eu acho que sempre vai ser fonte, com esse governo, eu acho que vai ser sempre fonte de instabilidade. Mas não vejo nada iminentemente disruptive agora, no curto prazo, que possa contaminar esse cenário positivo que a gente está vendo. Acho que é isso. Luiz, quer fazer algum complemento do ponto de vista de equity? A minha visão está alinhada com a do Mollica, que de fato acho que o risco das manifestações, o maior risco que a gente vê vindo das manifestações é na parte da contaminação, da disseminação da doença. Por isso que eu acho que talvez se vier algum risco ele vai vir rápido, né? Porque contaminação aceleraria por agora. Mas do ponto de vista político, para o Brasil, acho que é mais ruído. Acho que não vejo nada muito relevante assim. No Brasil é difícil a gente não estar convivendo com esse risco político, né? Assim, acho que é o nosso normal. Assim, volta e meia essa fase intensifica e volta e meia diminui, né? Acho que agora a gente está até, se juntar todas as coisas, a gente está numa fase mais tranquila do que a gente viveu há um mês e meio atrás. Então, não acho que o risco político esteja preocupando tanto agora. É sempre uma preocupação recorrente aqui no Brasil, né? O nosso nível, essa barra é mais alta nesse sentido. Mas não tenho feito nada pela manifestação, não, a não ser esse ponto da epidemia, que junto com esse risco de segunda onda, né, as economias europeias também começaram a reabrir um pouco mais forte, que a gente tentou proteger via o S&P. A put de S&P, né? Só para deixar claro. Tá, bom. Obrigado, Luiz. Uma outra colocação aqui que fizeram, acho que o Mollica, se de repente você pode tentar endereçar, com respeito à dívida pública, e eu acho que também é uma discussão que está tendo aí mais acentuada nas últimas semanas, se faria sentido para o governo abater parcialmente essa dívida pública via venda de reservas, se de fato isso seria um possível instrumento. Não, eu acho que as reservas aí, eu acho que elas foram acumuladas com o objetivo de fazer um seguro, que a gente viu que foi bastante útil aí nesse episódio que a gente acabou de viver.
Acho que seria um erro misturar essas reservas com a questão fiscal do Brasil. Acho que o que pode acontecer é o Banco Central, em momento apropriado, ir reduzindo as reservas, mas sem nenhum objetivo fiscal. Assim, eu acho que a queda da dívida pública que vai acontecer por mecânica, né? Porque você vai ter que, à medida que você vende reservas, você abate as compromissadas, e isso derruba a dívida bruta do país. Eu acho que isso é simplesmente uma consequência da atuação do BC. Não deve ser um objetivo do Banco Central buscar essa queda aí da dívida pública via venda de reservas. Acho que seria uma contaminação indevida aí da trajetória fiscal. Acho que no lado fiscal, só para aproveitar o gancho, a gente ainda tem preocupações. Houve uma queda, um aumento expressivo da dívida pública brasileira nessa crise. O governo teve que entrar com auxílios para várias camadas da população. Isso está levando a dívida pública para algo perto de 100% do PIB. Eu acho que é bastante importante que o governo mantenha esses estímulos aí contidos em lutar contra a doença e contidos em 2020, que não tenha algum spillover aí para os anos para frente, e que a gente retome a discussão da agenda fiscal o mais breve possível. Eu acho que isso é um risco, acho que as pressões são grandes para continuar os gastos. Um exemplo disso está sendo o Corona Voucher. Já iniciaram uma discussão para a renovação disso. Eu acho que tem um custo fiscal enorme, então tem vários desses programas que vai haver naturalmente uma demanda para extensão. Então eu acho que é importante o governo ser bastante firme nessa posição. Acho que isso aí vai ser um teste para a equipe econômica. Esse é um risco de médio prazo aí, até o final do ano aí, que a gente está monitorando. Legal. Aí tem, acho que mais duas perguntas aqui. Uma em relação a eleições americanas, se isso pode influenciar as bolsas, e a outra mais voltada aqui para o mercado de juros. Quando você colocou que a gente está com posições aí na parte média da curva, o que você está vendo aí de prêmio nessa parte? Eu acho que nessa parte intermediária, eu acho que você tem aí uns 50 vezes aí para ganhar aí relativamente rápido aí, se o cenário continuar evoluindo positivamente. Qual foi a outra pergunta mesmo? A outra em relação a eleições americanas. Eleições americanas. Se isso deve fazer preço. Eu acho que pouco. Tradicionalmente, a eleição americana tem pouco impacto no mercado. Acho que tem uma discussão aí o que vai acontecer com a política fiscal aí, uma eventual derrota do Trump. Também existe uma dúvida sobre a política externa, mas eu acho que vão ser coisas marginais do mercado. Acho que não é um evento completamente que vai mudar a direção do mercado significativamente. Acho que o Trump está fraco, mas eu acho que é muito cedo ainda para discutir a eleição. Nós estamos aí vendo, se fosse hoje a eleição, o Trump perderia a eleição. Mas eu acho que nós estamos vendo os Estados Unidos no meio de uma tempestade. Eu acho que o Trump pode recuperar terreno aí se essa reabertura for bem administrada. Você aparecer com uma vacina, por exemplo, até a eleição. E também eu acho que as discussões em relação à China e principalmente eu acho se a gente começar a ver uma recuperação mais rápida da economia americana. Eu acho que deu bastante esperança aí, foi bastante surpreendente o resultado do mercado de trabalho que saiu na última sexta-feira. Era unânime no mercado que você teria mais um round de perda de postos de trabalho e, na verdade, você teve contratação significativa aí já no mês de maio. Então, isso foi bastante importante aí para reforçar esse tom positivo dos mercados. Eu acho que isso pode ter um impacto político significativo se essa trajetória de retomada do emprego se der de maneira acentuada.
Acho que é isso. Legal. Bom, acho que assim, as principais perguntas aqui já foram colocadas. Teve uma última aqui só, Luiz, pedindo só para você, se pudesse citar novamente aqui os principais setores do Selection. Eu vou até te ajudar aqui, colocando novamente o slide com as posições do fundo, mas se puder só dar um overview, e aí a gente encerra por aqui nosso bate-papo. Tá bem. Exatamente o que está aí no slide, né? Parte de consumo e varejo, né? Sendo o consumo dessa parte aí é o que pesa mais nessa exposição. Parte de energia elétrica, parte de bancos, né? Dentro do setor financeiro. E tem tanto distribuição de combustíveis e saúde e e-commerce são os 3 segmentos que são importantes para a gente, né? Que aí fica dentro de petróleo, serviços e a parte de e-commerce dentro de consumo e varejo. Então, essas são as principais exposições em alguns temas ligados, né, do fundo. É isso. Perfeito. Bom, obrigado, Luiz, obrigado, Marcos, obrigado a todos que participaram. A gente está aqui sempre à disposição. Se vocês quiserem mandar perguntas posteriormente, a gente está aqui à disposição. E aí só reforço aqui a utilização de alguns canais de comunicação que a gente tem sido um pouco mais assíduos. O nosso WhatsApp de distribuição, então quem quiser receber mensagens com a nossa atualização ali ao longo do mês, vocês podem, por favor, nos mandar uma mensagem aqui para esse número, 2199-382-7796. E lembrando que nosso bate-papo aqui depois fica disponível no Spotify via um podcast. Então, obrigado a todos e a gente se vê novamente no próximo mês.